Pronto, então, aqui, esse slide aqui seria como um resumo das potências que a gente viu até agora, que seria a potência, aqui no caso a gente viu a potência aparente, a potência ativa, a reativa e o fator de potência. Só que a gente também tem essa potência complexa, porque agora a gente está trabalhando com números complexos. E essa potência complexa é justamente a potência aparente, só que associada a esse ângulo, certo? A gente tem o valor dela e tem também esse ângulo que seria essa fase da potência complexa, certo? Lembra lá que a potência aparente seria a soma da potência ativa com a potência reativa. Aí a potência complexa é justamente essa soma, certo? E a partir disso a gente tem essa fase, que seria o ângulo entre a tensão e a corrente, que é justamente aqui. A gente tem a potência aparente, certo? E essa fase que eu tenho entre o ângulo da tensão e a corrente, essa defasagem que eu tenho entre elas, é esse ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. E algumas questões que a gente vai fazer hoje, esse formato, essa fórmula aí, vai ficar bem mais clara do porquê tem que ser dessa forma da tensão menos a corrente, certo? E outra coisa, tipo, essa potência complexa, ela é dada pela tensão em RMS, certo? Multiplicado pelo conjugado da corrente, que é esse valor aqui, esse I com asteriscozinho, significa que é o conjugado da corrente. Esse asterisco que tem aí é como se estivesse dando esse nome de conjugado. Aí uma coisa que eu não tinha falado para vocês, né? Esse conjugado, a gente tem aqui um valor, aqui no caso de impedância, tem esse valor aqui. O conjugado dele seria o inverso desse fasor aí. No caso aqui, no fasor da impedância. E o que seria o inverso desse fasor? É justamente esse sinal aqui trocado, certo? Se eu tivesse aqui uma impedância desse tipo, de X menos I, ou no caso da gente J, certo? E Y, o conjugado dele, conjugado a gente escreve dessa forma, ou seria também Z com esse asteriscozinho, é a mesma coisa. Esse conjugado seria o mesmo valor aqui, real, com o sinal trocado do valor imaginário. Então, seria aqui mais e Y, certo? Então, quando a gente fala de potência complexa, a gente faz a sua tensão, certo? Multiplicado pelo conjugado da corrente. Se eu tenho uma corrente aqui com valor 50, com a fase mais 10. O conjugado dela seria 50 com essa fase menos 10, certo? Isso daí é representado para, tipo, no fator de potência a gente tem aqui o cosseno de θ. Só que esse θ, ele é o ângulo entre a tensão e a corrente, certo? Aquele ângulo de defasagem que a gente tem entre a tensão e a corrente. Tem lá aquele triângulo, certo? Tem aquele triângulo aqui. E esse ângulo φ aqui, seria o cosseno desse ângulo, na verdade, seria o meu fator de potência. Aí, como a gente consegue determinar quem é esse φ? Se ele não der na questão, né? Se ele não der nem as potências, nem nada, só der somente o valor, no caso, da tensão e da corrente. Porque sabe que esse ângulo φ é o ângulo é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Se ele der os dois valores de tensão e corrente, tanto na forma senoidal, que a gente tem lá, aquela funçãozinha senoidal, que tem um ângulo de defasagem nela, ou na forma polar, que já tem essa fase, a gente vai poder determinar quem é esse ângulo. A gente vai pegar a fase da tensão e diminuir pela fase da corrente. Aí isso aqui é igual ao φ. E o cosseno desse φ seria o nosso fator de potência. Certo? Tá aqui também. Tá aqui também.
Esse material, essa listinha aqui que eu tenho, eu coloquei no slide justamente para disponibilizar para vocês, para caso vocês queiram consultar aí, ou posteriormente, né, no futuramente, se vocês quiserem um material já pronto, já com esse resuminho assim, eu já coloquei para vocês no slide para mandar para vocês. Vou mandar hoje mesmo quando terminar a aula. Aí, certo, isso aqui é o conjugado. Aí agora a gente vai para as questões. Aqui, voltando naquelas questões da apostila, eu tinha feito na aula passada essa questão 1, certo? A questão 2 eu deixei para vocês tentarem resolver, certo? Eu ainda vou deixar aí para vocês tentarem resolver. Eu vou resolver a questão 3, certo? Aí aqui a gente tem, nessa questão 3 uma carga de 300 kW, seria quilowatts, aqui é 10 a terceira, quilowatts, e o fator de potência de 0,65 atrasado. Lembra lá, quando a gente está falando de fator de potência atrasado, significa a mesma coisa de falar, né? Que a corrente está atrasada, em relação à tensão. E isso é uma característica do circuito indutivo, certo? Quando a corrente ela está atrasada em relação à tensão. Lembra lá que a gente tinha corrente aqui e tinha tensão no indutor com essa quadratura aqui de 90 graus. Certo? Aqui seria a tensão no indutor e aqui seria a corrente. Então, quando a gente fala que esse cosseno, esse fator de potência, que é o cosseno de φ, ele está atrasado, quer dizer que é um circuito predominantemente indutivo, ou seja, a potência reativa ela é do tipo indutivo, certo? E esse ângulo, ele está positivo aqui, né? Isso aqui vai ser mais φ. Ele está positivo. Agora, se a gente estivesse falando de um fator de potência adiantado, é a mesma coisa de falar que é um circuito capacitivo, que no caso a corrente ela está adiantada em relação à tensão nesse circuito, certo? Aí aqui no circuito capacitivo a gente tinha essa característica da corrente ser adiantada de 90 graus em relação à tensão do capacitor, certo? Então, se a gente fosse determinar a potência reativa desse capacitor, ela seria representada aqui embaixo, certo? Que seria esse Q de C, aqui, que é a potência reativa no capacitor. E a gente teria também essa potência aparente agora vindo para esse lado de cá. E teria esse ângulo φ, no caso aqui, menos φ, certo? Vou colocar já direto aqui, menos φ. Porque ele agora está para baixo, ele está adiantado, que significa, no caso, que a corrente está adiantada. Isso aqui eu poderia representar a corrente aqui, certo? Aí, voltando lá para a questão. Aqui ele fala que tem essa carga, né? Com 300 kW. Primeiramente, aqui ele deu essa potência de 300 quilowatts. Alguém aí pode me dizer qual potência seria essa? Se é a potência ativa, a potência reativa ou a potência aparente? Alguém lembra? Ninguém arrisca? Falei disso ontem. Coloquei lá aquela tabelinha, mostrei para vocês que a potência ativa é dada de uma forma, a potência reativa é dada de outra forma. Que no caso a gente estava resolvendo essa questão daqui de cima. A gente tinha essa potência VA aqui, tinha essa potência KVA, tinha essa potência em watts aqui. Ninguém lembra, né? Isso aí vai ser importante para vocês determinarem
quais são as potências do circuito e quando for resolver algum tipo de questão. No caso, também para poder montar o triângulo de potências. Então, é importante para vocês. Professora, Oi, pode falar. como é isso aí? Deixa eu explicar de novo esse nome aí. Qual o nome? Qual o nome exatamente? Como é reativo, o que mais? A gente tem a potência ativa, que é determinada por esse P aqui, a gente chama de P. Tem a potência reativa, que é esse Q, e a potência aparente, que é esse S. Cada potência dessa, ela tem uma unidade. Lembra lá do resistor? O resistor é dado em ohm, o indutor é dado em Henry, o capacitor é dado em Faraday, aquele F, aquele H, certo? As potências, elas também têm essa característica, no caso, elas têm essas unidades associadas a elas. No Então, caso isso aí é um P. É P, né? esse 300 quilowatts aqui, Sim. sim, exatamente, isso aqui é a potência ativa, Uhum. certo? Não pode esquecer isso, porque isso é bastante importante para poder resolver as questões. Se você não sabe qual potência que ele está falando na questão, você não consegue sair do canto, porque você precisa saber qual potência é para poder determinar, no caso, a fórmula, né, para resolver ela e descobrir o que se pede na questão. Então, aí, como o Vitor bem falou, essa potência que ele deu aqui, de 300 kW, que seria kW, quilowatts, é a potência ativa, potência P. E esse fator de potência, que seria o cosseno de φ, é igual a 0,65 atrasado, certo? Lembra lá, se ele está atrasado, significa que o circuito é predominantemente indutivo, ou seja, a potência reativa, ela vai ser do tipo indutiva e esse φ aqui, ele vai estar para cima, certo? Aí, depois ele fala que essa carga tem o seu fator de potência, que antes era de 0,65, melhorado para 0,9, também atrasado. Aí, com a adição de capacitores em paralelo, certo? Aí, quantos kVAR agora são necessários e qual a redução percentual de kVA? Vê as diferenças aqui nos nomes das potências, ó. Primeiro ele deu em watts, depois ele deu em volt-ampere reativo e depois ele deu em volt-ampere. No caso, ele deu em watts, pede em volt-ampere reativo e também pede essa redução percentual em volt-ampere. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cícero. Certo? Vamos lá agora para a resolução da questão. Deixa eu colocar aqui. VA é S, né, professor? VA é essa, exatamente. E VAR seria o que lá da gente? Uhum. Certo? Pronto, é aqui na questão ele deu a potência ativa de 300 kW, certo? Potência ativa é esse P. Ele deu o fator de potência inicial, certo? Que seria de 0,65. E ele diz que esse fator de potência ele é melhorado para 0,9. Lembra lá da norma da CELP que eu tinha falado para vocês? Que na CELP a gente tem essa norma, essa normalização, né? De 0,92. Aqui ele está próximo de 0,92, então já está aceitável, dependendo, porque ali a norma da CELP seria aqui para o estado de Pernambuco, né? Mas aí essa questão pode ter sido feita em outro estado e a norma lá seria 0,9. Aqui é uma questão bem hipotética mesmo. Aí, certo, aqui a gente tem o fator de potência inicial de 0,65 e o fator de potência final de 0,9, certo? Ele foi melhorado para 0,9, ambos atrasados. Se ele está atrasado, então o circuito é predominantemente indutivo. Se ele é predominantemente indutivo, a potência reativa que a gente tem nesse circuito é do tipo indutiva, ou seja, para cima, certo? E esse ângulo vai estar aqui, positivo também. Aí vamos lá, no início, que seria antes de ser melhorado, certo? A gente tem
esse triângulo de potências aqui, onde a potência ativa é dessa forma, 300 kW, certo? Quilo seria aqui esses 3 zeros aqui adicionados, né? Porque é o 300 vezes 1000. Aí temos a potência aparente, S1, e a potência reativa, Q1. A potência reativa para cima porque o cosseno de φ, no caso, o fator de potência é atrasado e o circuito é indutivo, certo? Aí com isso aqui a gente vai resolvendo a questão, porque no final ele pede, cadê? Quanto de potência reativa dos capacitores são necessários para fazer esse melhoramento. E depois ele pede o percentual de potência aparente, no início e no final. Aí aqui a gente, primeiramente, a gente procura saber quem é essa potência aparente no início, que foi o que eu fiz aqui. A gente tem que o cosseno de φ, cosseno desse ângulo φ aqui, é dado pelo cateto adjacente, certo? Que é a potência ativa, dividido pela hipotenusa, que seria a minha potência aparente, que é esse S. Aí a potência ativa, que é o P, a gente tem, e o fator de potência, que é o cosseno de φ, a gente também tem. Aqui a gente pode determinar quem é a potência aparente. Aí aqui a gente faz, né? A potência aparente vai ser a potência ativa, dividido por esse fator de potência no início, que ele deu aqui, de 0,65. E a gente encontra esse valor de 461,53 vezes 10 à terceira, aqui é 10 à terceira, VA. Ou a mesma coisa de S1 vai ser igual a 461,53 kVA, certo? É que a gente encontrou essa potência aparente. Agora a gente vai determinar quem é esse φ, quem é esse ângulo daqui entre a potência ativa e a aparente, que seria também o ângulo entre a tensão e a corrente do circuito, no caso, nesse caso inicial aí, para poder a gente conseguir determinar quem é a nossa potência reativa, que é o que falta aqui na questão. E a potência reativa ela pode ser determinada pelo seno desse φ, sendo igual aqui ao cateto oposto, que é a potência reativa, certo? Dividido pela hipotenusa. A gente tem aqui a potência aparente, mas não temos esse ângulo φ, mas a gente pode descobrir quem é ele, e o que a gente quer é justamente essa potência reativa aqui. Então, primeira coisa que a gente faz aqui, a gente determina quem é esse ângulo pelo cosseno menos 1, certo? De 0,65, e encontra um ângulo aqui de 49,45. Aí, com isso, a gente tira o seno desse 49,45, tira aqui o seno dele e multiplica pelo S1, aqui pela fórmula, né? Que de 1 vai ser igual a S1 vezes esse seno de φ1, certo? Então, para a gente determinar esse seno, a gente precisa encontrar o ângulo. O ângulo foi encontrado aqui de 49,45. A gente encontra um valor aqui de seno de φ, que nesse caso aqui vai ser o seno de, cadê? Seno de 49,45. Isso vai dar aproximadamente 0,759, certo? E isso multiplicado pelo S1, que a gente encontrou aqui, ó. S1 aqui vai ser 461,53 vezes 10 a terceira, multiplicado por esse seno, que é de 0,759. Aí ele vai me dar esse valor aqui de 350,68 vezes 10 a terceira kVAR, certo? Aqui cortou, mas aqui tem um Rzinho. Para determinar que é a potência reativa. Certo? Aqui embaixo. Certo? Aqui a gente consegue determinar essas potências e fazer o triângulo de potências dela. Que é esse triângulo daqui. Esse triângulo aqui. Aí isso foi os dados do início antes de ser melhorado. Ele fala aqui na questão, né, que esse circuito, essa carga,
ela vai ser melhorada para um fator de potência de 0,9. Aí aqui no final a gente tem esse fator de potência de 0,9. Ou seja, esse cosseno de φ, agora em vez de ser 0,65 vai ser 0,9. Então a gente faz a mesma coisa, o mesmo método de resolução para encontrar o triângulo de potências também, porque a potência ativa ela não muda, certo? Que é a potência dessa carga em si, que é a potência ativa. E a gente faz aqui o mesmo método que a gente fez no início, só que agora considerando o fator de potência de 0,9. Aí com isso a gente tem aqui o fator de potência, né? Vai ser igual a potência ativa dividido pela potência aparente, e vai encontrar a potência aparente e vai encontrar esse valor de 333,33 kV ampere, que é meu S2, certo? Aí aqui a gente encontrou S2, agora a gente precisa determinar quem é esse ângulo entre a tensão e a corrente, que seria o ângulo entre a potência ativa e a potência aparente, para poder determinar quem é a nossa potência reativa, certo? Aqui a gente encontra o ângulo pelo cosseno, né? Pelo fator de potência, vai ser o cosseno a menos 1 desse valor, vai dar exatamente 25,84. Aí agora, para a gente determinar quem é essa potência reativa, a gente tira pelo seno. A gente tira aqui pelo seno de φ. Φ agora vai ser esse valor aqui, vai ser igual a potência reativa dividido pela aparente. Aí a potência reativa vai ser a potência aparente multiplicado por esse seno. Aí como agora a gente tem esse ângulo de 25,84, quando a gente tira o seno dele, esse seno de 25,84 vai dar um valor de 0,435. E isso a gente vai multiplicar pela hipotenusa, que seria a minha potência aparente, que é o que a gente encontrou aqui, ó. Isso aqui a gente vai multiplicar aqui. Vai ser esse valor multiplicado por 333,33 vezes 10 à terceira. Aí, fazendo esses cálculos, de acordo com esses dados que a gente encontrou, a gente vai aqui determinar quem é a nossa potência reativa, certo? Que deu esse valor daqui, nessa questão. Entenderam até aqui? Alguma dúvida? Não, né? Professora, pode explicar de novo? Posso sim. Bem, no início aqui, a gente tem essa questão A3, certo? Questão 3 aqui. Essa questão 3 aqui. Aí nessa questão 3, ele fala que tem uma carga instalada em um circuito qualquer, com um fator de potência de 0,65, certo? Aquele ângulo lá, no caso aqui, o cosseno de 0,65, o cosseno a menos 1, né? Vai me dar um ângulo. E esse ângulo vai ser, no caso aí, de 49,45. Esse ângulo aqui no início vai ser igual a 49,45, certo? Aí ele fala que essa carga, que tem esse fator de potência, ele vai ser melhorado, o fator de potência vai ser melhorado para ficar de acordo com, assim, tá implícito aí, mas seria para ficar de acordo com a norma que é estabelecido para que não ocorra todos aqueles problemas que eu tinha falado para vocês na aula passada, né, na aula de ontem, que seria aquela instabilidade na rede, aquelas oscilações. Aí, no caso aqui, ele fala que esse melhoramento vai ser de 0,65 para 0,9. Então, quando a gente faz aqui esse novo ângulo, né, o ângulo final, que seria o cosseno a menos 1 de 0,9, esse próximo ângulo que a gente tem, que é o ângulo final, vai ser de 25,84. Certo? Aí lembra que eu falei que o fator de potência deve ser, o melhor fator de potência, assim, deve ser o mais próximo de 1,
Da mesma forma que o ângulo que eu tenho entre a tensão e a corrente deve ser o mais próximo de zero. Porque se o ângulo que eu tenho, o ângulo aqui, for igual a zero, quando eu tiro o fator de potência dele, seria o cosseno desse ângulo. Se o ângulo é igual a zero, o cosseno de zero vai ser igual a 1, certo? Então, se o cosseno é igual a 1, ou seja, o ângulo é igual a zero, eu tenho aquela situação. Calma, deixa eu colocar aqui. Eu tenho essa situação aqui. No primeiro caso, eu vou ter esse circuito aqui com um fator de potência de 0,65. Vocês estão vendo, né, meu desenho aqui? Estamos sim, professor. Nesse primeiro caso, meu fator de potência ele é de 0,65, 0,65, onde esse ângulo inicial aqui vai ser de 49, né? 49,45, certo? E no outro caso, no segundo caso, a gente vai ter aqui esse mesmo diagrama aqui, só que agora nosso ângulo é menor, então a nossa potência reativa também é menor, que ela é proporcional, certo? Então a gente tem aqui esse ângulo aqui final, vai ter esse fator de potência final, aqui inicial, de 0,9, ou seja, esse ângulo φ final aqui vai ser de 25,84, ele é menor. E o que seria o ideal para a gente? A gente tem esse outro caso aqui, esse caso aí de 0,92 já é algo ideal. No caso, para essa questão seria o ideal. Mas o ideal para a gente seria que não existisse essa potência reativa, certo? Que ocasiona problemas para a rede. Porém, se a gente tivesse uma potência reativa menor, quanto menor for, se ela for bem pequenininha aqui, a gente vai ter esse ângulo bem pequenininho aqui, certo? Ou seja, esse ângulo que a gente tem aqui, ele é próximo de zero. O ângulo que a gente tem aqui, ó, esse ângulo φ, ele é próximo de zero, certo? Então, esse fator de potência, como esse ângulo φ, ele é próximo de zero, esse fator de potência aqui, ele é próximo de 1, o que seria realmente o ideal. Por quê? Porque a gente tem essa potência aparente S, que é esse azulzinho aqui, ela vai estar praticamente igual à nossa potência ativa, que seria a nossa potência que vai ser transformada em trabalho, certo? Então, a potência que está sendo fornecida pelo circuito, pela fonte do circuito, certo? Ela vai ser totalmente consumida por estar próximo à potência ativa, que seria esse P. Quando a gente fala que a potência 100% consumida, potência fornecida 100% consumida, seria o caso lá daqueles resistores, certo? Do chuveiro elétrico lá, de uma lâmpada no caso do tipo resistiva, né? Lâmpada incandescente. Aí a gente tem esses casos, que no caso ali a gente está falando de potências ativas, certo? Esses resistores, eles são do tipo de potência ativa, enquanto os indutores e capacitores, eles nos dão essa potência reativa, que seria esse Q. Só que eu mostrei para vocês que a potência reativa, ela é do tipo de uma função senoidal, então ela vai fornecer e consumir várias vezes durante um período de 1 segundo, no caso, em 1 segundo ele fornece e consome várias vezes, então em um tempo muito longo ele vai estar fornecendo e consumindo várias vezes. É o que isso ocasiona, no caso aí, essa oscilação na rede, que não é legal, certo? Aí por isso que a gente diminui ao máximo esse fator de potência, no caso, o fator de potência em si a gente aumenta para ficar mais próximo de 1 e esse ângulo a gente diminui. Entendeu isso, né?
Entendi, professor. Pronto. Aí aqui a gente tem, aqui no circuito ele fala que a gente vai melhorar esse fator de potência para 0,9, ou seja, ele é próximo de 1, adicionando capacitores para poder diminuir a potência reativa e indutiva. Certo? Aí, ok, ele pergunta quantos kVA, R, no caso, volt ampere reativa, de capacitores são necessários para fazer essa redução e esse melhoramento